Olá pessoal, professora Débora que está falando. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de digamos assim, um eixo, né, do ensino de língua portuguesa que talvez vocês tenham um pouco de dificuldade de entender relacionando concepção, trabalho, enfim, tudo que se entende a respeito que é a produção textual. Então eu vou começar vou voltar um pouquinho no tempo para a gente chegar no meu foco, que é o trabalho de produção de texto, tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa em ensino de língua portuguesa, nós levamos em consideração 4 pontos importantes: leitura e escrita, que na verdade estão totalmente relacionados, né? Nós temos também análise linguística, que chamávamos de gramática. Na verdade ela tem esse novo nome aí, mas porque não é mais aquela coisa de decorar termos e se entender como que funciona. E o quarto ponto, que é a oralidade. Então esses 4 pontos aí são trabalhados quando estamos dando aulas de português, né? Lógico que isso tudo não são assim pacotes fechados, caixas, tá? Totalmente isolados um do outro. Na verdade, tudo se relaciona. Eu tenho uma produção de texto oral, tá? Então eu tenho que ensinar, por exemplo, gêneros como uma palestra. Então eu estou trabalhando produção de texto, a organização por escrito e depois a parte da oralidade por meio da palestra falada realmente. Não tem como eu escrever um texto sem antes ler textos, né? E por meio das minhas leituras eu construo textos, e os elementos gramaticais funcionam dentro desse esquema tudo. Então tudo está relacionado. O meu foco, no entanto, hoje é produção de texto. Quando se pensa em linguagem, a gente leva em consideração um objetivo principal, que é a interação. Então, a linguagem, ela tem como função estabelecer uma interação entre os indivíduos. Então, eu não posso mais ter aquela concepção antiga de que eu falo, eu escrevo apenas para expressar aquilo que eu penso, isoladamente. Eu, isoladamente, independente de contexto, de para quem eu escrevo, de objetivo, de tudo, eu expresso o que eu penso. Quando a gente leva em consideração a linguagem como interação, eu devo considerar um eu que produz, um outro ou os outros para quem eu produzo, a minha finalidade como autor, o gênero que eu vou escolher, a esfera de comunicação, qual é o veículo de comunicação por onde que esse texto vai circular. Tudo isso é levado em consideração toda vez que a gente produz um texto, mesmo que você ache que isso não é consciente, né? Então talvez você pense aí que produzir um texto, só um pouquinho que eu vou mexer aqui, produzir um texto é algo instantâneo, né? Algo que é feito de uma forma, digamos assim, não planejada, tá? E não, a gente planeja. E esses textos na sociedade, eles funcionam por meio de gêneros discursivos. O que são gêneros discursivos? Nós temos aí vários teóricos. Entre esses teóricos nós temos Bakhtin, né, e Voloshinov, que são 2 que se destacam e que trouxeram essa questão dos gêneros discursivos. Então Bakhtin já ressaltava isso há bastante tempo, né, que nós não produzimos textos por meio de tipologias, como se fazia antigamente. Então antigamente na escola a gente estudava a dissertação, a narração, a descrição, textos injuntivos. Hoje em dia a gente leva em consideração que esses tipos fazem parte dos gêneros, mas nós interagimos na sociedade por meio de gêneros discursivos. Por exemplo, toda vez que eu levanto, vamos supor que eu levante logo cedinho, vá trabalhar, minha filha fica dormindo. E aí então eu quero que ela faça algo para mim, mas eu não vou acordá-la para avisar, né? Então eu escrevo já logo cedo um gênero discursivo, que é um bilhete. Então qual é o meu objetivo? Avisar a minha filha a respeito de algo. Qual é o gênero que eu vou usar? Gênero bilhete. Esse gênero bilhete, ele tem, né, algumas características que são específicas dele. Por exemplo, um texto mais curto, às vezes verbos no imperativo, faça tal coisa, peça tal coisa. Nós temos aí um vocativo, então eu vou colocar lá o nome da minha filha. Podemos marcar também uma despedida, embora não seja obrigatório no aviso, porque é um gênero mais curto. E aí então eu vou trabalhar logo cedo, eu já vou interagir por meio de um outro gênero discursivo, o e-mail. Então o e-mail, que é quase que uma carta contemporânea, né? Então antigamente a gente queria conversar com alguém, nós escrevíamos cartas. Hoje em dia nós temos gêneros discursivos que são mais atuais, que respondem mais aos nossos objetivos. Por exemplo, um e-mail, uma mensagem numa rede social, enfim.
Então, tudo isso só para dizer que nós não interagimos por tipologias, e sim por gêneros discursivos, tá? Eu vou ao médico, o médico vai me produzir um gênero, receituário médico. Eu gostei de uma receita, peço para minha amiga, ela vai ali ou escrever ou, por meio da oralidade, também produzir um gênero que é receita culinária. Eu estou a fim de saber o que está acontecendo na minha cidade hoje, eu vou acessar um outro texto por meio do gênero discursivo notícia. Cada um desses gêneros tem as suas características amparadas em 3 eixos, tá? Todo gênero discursivo, conforme Bakhtin, ele se constrói por meio da temática, então o conteúdo, o tema que está sendo desenvolvido, por meio da estrutura, porque cada gênero tem a sua estrutura. Por exemplo, uma carta tem data, vocativo, saudação, corpo do texto, despedida e assinatura. Uma notícia tem título, tem o subtítulo, tem o lead, o restante do corpo da notícia, e aí depois então se conclui lá no corpo. Enfim, cada gênero tem a sua estrutura. E o terceiro eixo, conforme Bakhtin, é formado pelos estilos linguísticos. Então, é a parte do estilo. Quais recursos linguísticos fazem parte desse gênero? Por exemplo, nós sabemos que no gênero receita predominam verbos no imperativo. Acrescente isso, coloque aquilo, leve para assar. Sabemos também que nesse gênero nós usamos muito numerais, substantivos, enfim. Cada gênero tem as suas características também relacionadas aos recursos estilísticos, tá? Então, tema, conteúdo, estilo e estrutura, tá? Então, levando em consideração tudo isso que eu falei rapidamente aqui, porque a questão é muito mais complexa, eu chego à escola. Qual é a função da escola? Conforme os documentos oficiais aí, os antigos parâmetros, a base nacional, a escola, no que diz respeito à língua portuguesa, deve formar cidadãos críticos, participativos, que consigam interagir na sociedade de uma forma participativa, que consigam ler além do explícito, né, ler nas entrelinhas, que consigam produzir textos a fim de atingir seu objetivo, que consigam se expressar por meio da oralidade, interagir por meio de diversos gêneros discursivos, inclusive os gêneros relacionados à tecnologia, né, os gêneros mais tecnológicos, como o e-mail, como um post e outros mais. Se nós temos isso como objetivo, a gente tem que pensar no seguinte: nós, professores de português, precisamos responder a esses objetivos. Temos alunos com diferentes culturas, características, histórias. Como que eu preciso trabalhar na escola para atingir esse objetivo? Será que funciona aquilo que se fazia antigamente? A professora colocava lá um papel, do nada um papel em branco, entregava para o aluno uma caneta e escrevia no quadro: escreva sobre a natureza. E aí? Por que eu vou escrever sobre a natureza? O que especificamente que eu vou escrever sobre a natureza? Porque existem muitos pontos, né? Qual é o meu limite de linha? Qual é o gênero discursivo que eu vou escrever por meio de um artigo de opinião, como aquela minha opinião a respeito de alguma questão relacionada à natureza? Por meio de um relato, vou relatar algo que aconteceu comigo na natureza? Enfim, um trabalho assim é muito superficial, se a gente pensar na realidade realmente, né? Na concepção de texto, de linguagem. Então, produzir um texto é um trabalho, é algo que é feito por meio de etapas, tá? Que envolve aí um planejamento, envolve uma escrita, uma organização que deve ser formada ali também pela professora, envolve uma estrutura, um gênero discursivo, uma produção textual que tem de ter uma finalidade, mesmo que seja uma finalidade escolar, né? Enfim, eu tenho que tentar trazer para esses alunos a produção de texto da forma mais natural possível, porque eu estou preparando esses alunos para viver em sociedade. Então, lá na sociedade eles não vão interagir comigo uma descrição, né? O empregador não vai pedir assim: faça uma descrição aí do seu currículo. O currículo é o gênero, né? Então, se nós queremos fazer isso, temos de pensar em todos esses elementos. Quando eu proponho um texto, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é: por que esse aluno deve produzir esse texto? Com que finalidade? Então, a minha finalidade é ensiná-lo a construir relatos, um gênero que é importante para ele. É importante na universidade, vai ter que fazer muitos relatos, é importante na sua vida, porque em várias situações nós somos cobrados a fazer relatos, né, a relatar casos, fatos, enfim. Então tá, meu objetivo é fazer com que ele aprenda, não é avaliar, não é dar nota, é fazer com que ele aprenda a produzir um relato. Tá, relato sobre o quê?
Vou pedir para ele fazer, faça um relato sobre suas férias, diga o que você fez nas férias. Por quê? Com que objetivo que ele vai dizer para você o que fez nas férias? Né? Ele pode fazer isso com os amigos, com a mãe, em uma rede social. Que tal então se a gente produzisse um relato por meio de um trabalho interdisciplinar? Então, se eu conversasse com a professora de ciências, eles vão fazer um trabalho, vamos supor que é um nono ano, tá? Eles vão fazer um trabalho a respeito do meio ambiente. Então, a professora de ciência vai levá-los a um parque, ou se não tem tempo para isso, vai trazer um vídeo a respeito da situação do meio ambiente no planeta Terra atualmente, vai levantar um debate, os alunos vão trazer questionamentos, todos esses questionamentos e apontamentos serão anotados. Então, o que nós já estamos fazendo? Organizando o nosso texto, estamos levantando pontos importantes a respeito da temática. Tudo isso deve ser orientado ao aluno. Então, olha pessoal, nós faremos um trabalho agora de produção de texto, cujo gênero discursivo será o relato. Esse trabalho será interdisciplinar com a professora de ciências. Então, nós vamos começar por meio de um debate, vocês vão anotar tudo que a professora de ciências vai falar, nós tragam para a aula de português, nós vamos conversar a respeito. Em seguida, ensine os alunos a fazer um relato, quais são as características estilísticas, verbos no pretérito, por exemplo, o uso da primeira ou terceira pessoa, enfim, ensine todas as características do gênero relato. Por quê? Com que finalidade nós faremos um relato? Você pode colocar que fará um relato com fim acadêmico, aprender a produzir o gênero. Mas nós podemos ter como objetivo publicar em um blog da turma. Podemos ter como objetivo apresentar na aula de ciências, então, o meu relato. Enfim, destaque uma finalidade, mesmo que essa finalidade seja fictícia, tá? Mas é importante que ele, então, vamos supor que a escola não tem um blog, o professor não criou um blog, não tem como. Coloque lá, olha, imagine que seu texto será publicado em um blog com tal finalidade, porque a gente tem pelo menos uma ideia, né? Uma ideia, algo que seja hipotético, mas tem-se ali um objetivo, tá? Em seguida, destaque o que será avaliado. O que você espera desse aluno? Faça uma planilha de revisão. Olha, na temática eu espero que o desenvolvimento seja assim, 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 que se apresente aí aspectos desse ponto, daquele ponto. Eu espero que sejam destacados conteúdos, temas relativos ao que a professora falou em sala de aula. Então, fale para ele o que será cobrado, ou faça uma planilha e coloque na folhinha de produção textual. Depois, marque o que você vai cobrar na estrutura. Então, na estrutura, eu espero que esses alunos obedeçam às questões estilísticas que eu destaquei agora há pouco, né? Que no início eles introduzam o fato, que apresentem um papel social, né? O papel social é quem são eles ali, ou quem é ele naquela história que está sendo então relatada. Na estrutura composicional, então, tudo que faz parte da estrutura do gênero. Depois nós temos as condições de produção. Quando se pensa em produção textual, nós temos 4 pontos para serem avaliados, tá? Tema, os recursos estilísticos, então nós temos ali junto, né, a questão da gramática também, se ele obedece à gramática, se ele usa acentuação, pontuação. Temos também a parte estrutural e temos um quarto eixo que são, né, as condições de produção. O que são condições de produção? Se o aluno obedeceu àquilo que está sendo destacado no comando. E aí eu chego a um ponto importante. Não existe produção textual bem feita se o comando não for bem construído pelo professor. Neste comando você deve destacar qual é a finalidade do aluno naquele trabalho, qual será o gênero discursivo que ele vai produzir, qual é o limite de linha, mínimo e máximo, para que ele não fuja disso. Qual é o meu tema? Qual é o tema que deve ser destacado aí? Para quem será escrito esse texto, mesmo que hipoteticamente? Onde esse texto será publicado também, mesmo que não seja verdade, tá? Enfim, construa um comando de forma que destaque todos os elementos importantes para esse aluno produzir um texto. Porque depois não tem nem como ele dizer assim, professora, eu não sabia que você cobraria isso. Como não sabia se estava escrito no comando? Como fez 30 linhas e estava escrito no comando que era de 10 a 20 linhas? Como que escreveu sobre a poluição dos rios se no comando está escrito que o objetivo do texto é fazer um relato a respeito da economia da água potável no mundo? Então vejam, tudo está sendo ali apresentado. E nessa fase do planejamento, anterior à produção,
prepare os seus alunos. Se não vai fazer um trabalho interdisciplinar, ofereça textos de apoio. Traga textos que circulam na sociedade, que discutem o tema que você está trabalhando com esses alunos. Porque não tem como a gente saber sobre todos os temas que estão circulando na sociedade, né? Nós estamos ali, inclusive, para apresentar aos alunos temas. Então, faça debates, traga filmes, existem tantos filmes interessantes, longa-metragens, curta-metragens. Peça para eles apresentarem os seus conhecimentos de mundo, amplie esses conhecimentos, leia com eles textos de apoio, peça para destacar com um marca-texto, com uma caneta. Ensine-o a organizar essas ideias, porque eles têm muita dificuldade, e se for necessário, nos trabalhos iniciais, faça isso no quadro. Outro dia mesmo eu estava trabalhando com turmas do 9º ano, o gênero artigo de opinião, dificílimo para eles, porque eles têm que marcar ali um ponto de vista a respeito de um tema, que no caso era o uso do uniforme. Nós fizemos então um debate, levantamos pontos a favor, pontos contra o uso do uniforme, e depois eu comecei a produzir um texto no quadro com eles. Destaquei lá no quadro o inicio, então como eu começaria meu texto, qual o papel social que eu marcaria, porque eu preciso no artigo de opinião dizer quem eu sou, qual é a minha autoridade sobre esse tema. Falei como que eu vou destacar então meu ponto de vista, que tipos de argumentos eu posso apresentar, de que forma eu construo esses argumentos. Dê a eles uma lista de elementos conectivos que eles podem usar então para relacionar uma ideia a outra, para acrescentar ideias, elementos conectivos, coesivos, né? Que façam parte de determinado gênero. Então, por exemplo, no texto instrucional nós temos textos que vão marcar essa passagem das ordens. Em primeiro lugar, faça aquilo, após, faça aquilo, por fim, acrescente isso, não sei. No relato também eu tenho, inicialmente aconteceu isso, isso e isso, em seguida. Então vejam, cada gênero tem os seus recursos estilísticos característicos. Ensine isso aos alunos. Nós, professores de português, temos essa responsabilidade de ensinar os nossos alunos a escreverem, a produzirem gêneros importantes, gêneros que façam parte da vida dele, para que ele consiga interagir depois na sociedade e assim que nós consigamos atingir nossos objetivos conforme a base nacional, certo? Espero ter ajudado vocês. O trabalho é árduo, existem muitas leituras interessantes a respeito. Caso você tenha interesse, é só colocar Google Acadêmico lá no Google e selecionar todos os artigos, trabalhos, livros que ajudam você a desenvolver esse trabalho de produção de texto, tá? Existem muitos livros da Ingdori Koch que são interessantes, do professor Marcuski, existem vídeos na internet que você encontra também. Busque o conhecimento, né? Afinal, nós não somos detentores do conhecimento, porque isso não é algo que só pertence a nós. Todos, inclusive nossos alunos, eles têm conhecimentos e a escola é um local de troca, né, de conhecimentos. Mas nós somos os mediadores e aqueles que, na maioria das vezes, têm maior conhecimento a respeito de determinados temas. Então, se aprofunde, se prepare para ajudar também o seu aluno. Um ótimo trabalho a você e continuamos aí fazendo outros vídeos para que vocês possam se preparar melhor para a docência. Grande abraço!